do Pai, do Filho e do Espírito Aleluia. Santo. Aqui tem um Deus que nos faz lembrar que por qualquer motivo nós podemos perder a nossa salvação. E o rei Davi sabia que nenhum ouro, toda a prata que ele tinha, toda a riqueza que ele tinha, se ele não consertasse com esse amado Deus, com o eterno e sublime Deus naquele momento, ele perderia o maior bem que a sua salvação. Alabaçurianda. E o Senhor fala aqui conosco nesta noite, demônio de Rai. Muitos são aqueles que não têm valorizado o presente supremo que é o Espírito Santo de Deus, o amigo consolador. Quantos estão em cima de púlpitos, amados, brincando com Deus? Quanta coisa errada. Aí eu pergunto assim, Senhor, por que as almas não convertem? Porque os servos do Senhor estão brincando com Deus. Porque o Senhor está irando o pastor. O Senhor fala que tem pastores, alabachai, tem pessoas, demônios de Rai, que estão, a oração deles não está passando perto. O Senhor tem falado que muitos que estão em cima do púlpito vão prestar conta a Ele. Ele canta la malaia, ele canta la baixeira, ele canta la malaia, ele canta la baixeira, ele canta la malaia. Oh, ele canta la baixeira, ele canta la malaia. Oh, Deus tremendo. Oh, Deus. O meu povo não está dando testemunho. O meu povo perdeu o temor. O meu povo está brincando dentro da minha casa. E o Senhor está irando. O Senhor está falando nesta noite. Nós temos que buscar o temor dele. E a noiva de Cristo não está preparada. O Senhor está buscando aqueles que estão preparados, mas aqueles que não querem preparar. O Senhor está descendo a sepultura. Queridos, o temor do Senhor. Alabaçurianda, vinanaia, suricanda. E Davi sabia, o coração de Davi estava angustiado, porque Davi, ele sabia que aquele Deus que ele adorava e que tinha dado tudo para ele, estava mostrando para ele, Davi, você pecou contra mim. O Senhor colocou um temor. E Davi falou, Senhor, volta a me dar alegria. Volta, Senhor, porque aquele que não está fazendo a vontade de Deus, ele não tem alegria na alma, queridos. E nós estamos vivendo, pastor, os últimos dias nessa terra. Ai, demônio, Rimanaia, estamos vivendo. Muitos têm dormido e não têm acordado. Quantos o Senhor está levando? E o povo tem medo de pregar a verdade. O povo muitas vezes está encobrindo pecados dentro da casa do Pai. O Senhor está irando. E o Senhor fala que é para nós buscarmos a santidade. Glória a Deus, Pai. E Ele diz no livro de Hebreus 12, do 12 a 16, que nós temos que buscar santificação. Amém, Senhor. Porque se nós não vamos ver o Senhor, nós temos que buscar santificação de alma entre os irmãos. Buscar diferença. E muitas vezes se prega a palavra, mas não vive a palavra, as almas não convertem. E aqueles que convertem, o diabo está arrancando de dentro da casa do Pai. Porque o Senhor me mostrou uma mesa, pastor. E eu falei com o meu pastor na época, uma mesa cheia de semente. E Deus me mostrava o foco de luz. E o Senhor mostrava a semente, filha. E eu via semente de mostarda, semente de feijão, semente de vargem, várias sementes. E o pastor falava, pastora, olha quanta semente. E Deus não permitia, pastor, ele passar naquela porta. E o Senhor veio acompanhando aquela luz. E quando eu peguei naquela semente, eu falei, Jesus, quanta semente. Papai, que maravilha. E veio uma nuvem de mosca, pastor. E ela pousou, cada mosca em uma semente. E Deus me mostrava aquela nuvem negra de mosca, arrancando a semente. Eu falei, pastor, vamos vigiar. Porque, pastor, Deus me mostra essa nuvem de mosca, pastor. E Deus me mostra o teto da igreja, ruindo, cupim comendo, e vai cair na sua cabeça. E ele falou, não, pastora, mas isso aí, pastora, eu creio, pastora, que não é isso não. Não é com a igreja, pastor, pastor. Vamos vigiar. Do jeito que Deus mostrou, as sementes foram arrancadas. A palavra está sendo arrancada do
coração do povo. O diabo, ele está entrando, ele está saqueando. O diabo está saqueando, irmãos. E eu falei, pastor, o teto da igreja estava ruim na sua cabeça e cumpriu tudo, pastor. Eu falei, Jesus, eis-me aqui, Senhor. Coloca, Senhor Jesus, temor no meu coração. Queridos, o Senhor está falando que é tempo de nós reconhecermos Cristo como primazia, Cristo como excelência, Cristo como primeiro. Quando eu dou o primeiro para Deus e vejo Ele como primeiro, tudo Ele conserta na nossa vida. Nós não vamos consertar o mundo, não vamos consertar a igreja, mas nós vamos viver a verdade. Glória a Deus. Para que em nome do Senhor venha ser glória. Aleluia. Essa palavra é para todos nós. O Senhor quer que nós tenhamos temor. Porque nós ficamos felizes quando uma alma converte a Cristo, pastor. Mas enquanto você prega, a pessoa não aceita e morre lá. Aí eu falo, Deus, onde está? Aí eu falei, se a culpa é de fulano, não vou fazer a minha parte. Aquele que estiver de pé, procura para mim. Deus me disse no meu coração para falar com o Senhor, não te conheço. Continua firme, alabaçuiando. Muitas barreiras demônio de errado. Tu tem enfrentado na cachorra. Olha o que Deus fala, alabaçuiando, abribalabahai. Que dói, muitas vezes tu fala, Deus, o teu evangelho. Muitas vezes machuca a cruz de Cristo, ela machuca. A cruz de Cristo, irmãos, ela traz para nós uma repreensão, ela traz para nós uma responsabilidade, que Jesus não carregou aquela cruz em vão, e muitos têm brincado com o Senhor. Quando eu vejo aquela passagem, Simão Sirineu, alabaçuianda, que ali Jesus sofrendo, no caminho do Calvário, eles pegam aquele homem que era um agricultor, e entrega aquela cruz de Jesus para Simão Sirineu. Simão Sirineu não conhecia Jesus, mas ele carregou um pouquinho da cruz de Jesus. Verdade. Eu creio que ali o suor de Jesus, eu creio que o contato que Jesus teve com aquela cruz ali, Simão Sirineu pôde sentir um pouquinho. Um homem que não conhecia Deus carregou um pouquinho da cruz de Jesus. Nós que conhecemos a Cristo não queremos carregar essa cruz. Verdade. O evangelho, queridos, é para ser pregado, doa quem doer. Porque muitos não gostam que fala do pecado, da falta de compromisso. Todos querem o evangelho light. É, meu Deus. E nós temos que carregar a cruz de Cristo. Se você faz a obra de Deus com amor, pastor, olha o que Deus fala no meu coração. Não espera reconhecimento, Alamahai. Não espera gratidão, demônio de Rai. Porque o Senhor, Ele conhece o seu coração. Glória a Deus. E o diabo, ele tem colocado várias dificuldades na sua vida. Muita luta, pastor. Muitas vezes vem da própria família. Mas o Senhor fala assim, continua. Continua. Eu falo, Deus, por quê? Que Simão Sirineu não carregou aquela cruz para Jesus? Né? Sabe por quê, queridos? Porque a cruz não era para Simão Sirineu. A cruz não era para nós, era para Cristo. Nós não carregamos aquela cruz pesada de madeira, mas a cruz que o Senhor quer que nós carreguemos é a verdade, é ter uma vida de santidade, é pregador quem doer, ainda que você tem que apanhar, ainda que as pessoas virem as costas, fala que você é falsa profeta, como já falou comigo. Faça a obra do Senhor. Glória a Deus. Sem esperar reconhecimento. Aleluia. De pastor, de ninguém. Porque o profeta, quanto mais ele é usado, mais ele é espizinhado. Já falaram na minha cara. A missionária é uma falsa profeta. Eu falei, olha, eu não vou brigar com aquele irmão que falou isso não. Se o que Deus me usou para falar com ele, que ia lançar ele na cadeia, que o diabo ia lançar na cadeia na permissão de Deus, ia tirar a vida dele. Se não consertar, se eu não for mulher de Deus, não vai cumprir. Cumpriu. Morreu. Foi parar na cadeia. Morreu, irmão. Eu não vou falar quem morreu sem salvação, que foi atropelado. Se ele teve tempo, é Deus que sabe. Mas nós apanhamos. Muitas vezes choramos sozinhos. Muitas vezes na madrugada nós choramos e não existe irmão, não existe ninguém que nos consola. Mas o Espírito Santo de Deus é librado ao nosso coração. Como o Senhor falou comigo, filho, eu falei, Deus, me dá uma palavra, eu quero ouvir tua voz na madrugada. Senhor, a tua voz é suave, ela brama como os
das águas. Senhor, me dê essa experiência. Aí o Espírito Santo de Deus, Aragassuba, Lavahai, falou comigo. Eu falei, Deus, me dá uma palavra. O Senhor falou assim, a crucificação, mas não falou o livro. Eu falei, Senhor, mas a crucificação está nos 4 evangelhos do Novo Testamento. Por que a crucificação? Aí o Senhor falou, sabe, filha, é porque você faz a minha obra com amor. Queridos, eu ouvi a voz do Senhor. Tenho pecado? Tem, pastor. Sou falha, sou. Mas eu falei, Jesus, a minha boca é tua. Eu pertenço ao Rei dos Reis. Oh, glória. Pode me julgar para fora. Falei com o meu pastor. Se o Senhor não deixou eu pregar aqui com o Espírito Santo de Deus, me manda, eu vou para a praça, eu vou para a rua. Mas eu não vou calar. Se Deus mandar falar do pecado, eu falo. Se Deus me der uma visão para alguém para consertar, eu falo. Porque eu não vou prestar conta a Deus. Estamos vivendo um evangelho light, um evangelho de falsidade. Estamos vivendo um evangelho mascarado, onde hoje não pode falar muita coisa na casa do Senhor. Não pode porque a mulher do pastor, não pode porque é o presidente. E daí o presidente da igreja também vai para o inferno. Se eu não falar, se eu calar, um dia eu dormindo e o Senhor me deu uma experiência, pastor, terrível, onde Satanás aparecia perto da minha cama e ele me virava isso de ponta cabeça, Aline. E ele falava assim, você tem que ficar assim. E eu pulei, eu falei, não, tem que ficar de pé. Porque quem me sustenta é o Rei dos Reis. Glória a Deus. Irmãos, Glória a Deus. quanta perseguição. 9 anos fazendo culto na minha casa. E o vizinho de cima jogava toco cigarro e batia na panela. E a mulher dele cercava o povo e falava assim, que a manifestação do Espírito Santo de Deus era baixaria. E eu orando, eu puxei a cadeira um dia, falei, Senhor, não aguento mais. Meu marido na cama. Senhor, olha aí, Deus. Deus, cessa esse vento. Fecha a boca desse homem. Deus, olha aí. E aquele homem perseguindo. E Deus manda a pastora, minha amiga, falar assim, olha, não mexe com essa mulher não, porque esse trabalho é do Senhor. E ele falava assim, que era para me mandar o meu marido arrumar água que vazava no muro da casa dele, da piscina da minha casa. E todos os dias eu orava a Deus. E o Senhor falou, filha, olha ali a obra de macumbaria. E Deus mostrava a obra de macumbaria com vela branca e azul. E nos pontos que eu fazia culto na minha casa, eu falei, Jesus, e aí? Ele falou, não vai ser fácil, mas eu sou contigo. E ele, eu orando. Um dia, aquele homem falou assim com a mulher dele, fala com essa vizinha aí, que se eu cair na cama com o marido dele, eu me suicido. Eu falei assim, fala com ele que ele não vai suicidar, porque Jesus vai ter misericórdia da vida dele. E um dia aquele homem, pastor, saindo do banheiro, que me perseguia, jogava toco de cigarro, as pessoas chegavam lá em casa, descia pela calha, achavam que eu que estava fumando. Eu falei, Jesus, quanta humilhação, eu não tenho um marido que me defenda, mas eu tenho um Deus, eu sei que o Senhor vai fazer algo. Glória e eu orando, o Senhor jogou aquele homem no chão. O Senhor levou aquele homem para o leito. E eu falei, Jesus, olha aí a mão do Senhor, mas não deixa ele morrer sem salvação não. E um dia na madrugada, a mulher chorando, eles todos me perseguiam. E o diabo usando eles, que era para baixar o microfone, que estava perturbando. E as almas aceitando Jesus, e casamento restaurado. E pessoas indo ali, recebendo pó de emprego. Eu falei, Senhor, eu vou parar com esse trabalho, porque eu não aguento mais. O Senhor falou, não para. E ali aquele homem foi posto hospital. E na madrugada, pastor, o Senhor me mostrou. Eu falei, Jesus, ele está lá com traumatismo, ele está lá, Senhor, entubado, mas o Senhor tem salvação para ele, por favor, salva. E Deus mostrava aquele homem com brilho no rosto, e Deus mostrava aquele homem magro, e Deus mostrava aquele homem de roupa social, com a camisa azul clara, com a calça social, e Deus mostrava aquele homem sorrindo para mim, e eu falava, sou Milton, o Senhor está curado, e ele sorria com brilho no rosto, falava assim, agora eu estou, dona Madalena. E aí quando a mulher dele veio falar comigo, eu falei, se preocupa não, o seu marido
vai ser salvo, porque Deus mostrou. Aquele homem, eu estava no monte orando, e aí quando eu desço, veio a notícia que aquele homem tinha morrido. Deus tratou, mas Deus salvou, Deus curou a alma e Deus levou. E quando eu vou naquele velório, o meu filho pega na alça daquele caixão para ajudar a tirar da funerária, e quando eu chego perto daquele caixão, a mesma camisa, a mesma calça, aquele homem magro, 20 quilos, e Deus me mostrou um brilho como se tivesse azeite no rosto dele. E eu falei com a minha vizinha: você está vendo o que eu estou vendo? Esse homem está com um brilho no rosto. Aí ela falou assim: não, eu não estou vendo, onde a senhora está vendo? O Espírito Santo de Deus, me fez lembrar da visão que o Senhor me mostrou na madrugada. Persegue crente fiel, vai levantar contra homens e mulheres de Deus fiel. Deus, Ele trata. Queridos, o Senhor está irando. O Senhor está irando com tanto pecado que tem ardido as narinas do Senhor. Chegou o tempo, pastor. Chegou o tempo que Deus, Ele está cobrando dos pastores. Muitos pastores estão levando ovelhas a se perder. Eu falei um dia na igreja: irmãos, o que Deus colocou na mão de um pastor? O que Davi tinha na mão? Perguntei lá na escola dominical. Um cajado, uma vara. Você sabe me dizer para que serve o cajado e a vara na mão do pastor? A vara é para corrigir e o cajado é para trazer mais. Glória a Deus. Queridos, eu falei: Senhor, muito obrigado. Temos vivido dia de lutos, pastor, na nossa família. Temos vivido vários ministérios que eu já passei, fui perseguida. Eu falei: Deus, mas não me deixe envergonhada. Tu me conheces, tu me sonda. Gente, tem pessoas que vão ser pego tão de surpresa. Tão de surpresa. Eu falei na igreja, não tem. Deus já me mostrou o arrebatamento umas 5 vezes. Umas 5 vezes. Falei: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Eu me identifico muito com esse versículo. Salmo 51. Pastor, não sou melhor que ninguém, mas eu peço a Deus, eu coloco o temor que Davi teve. Pecou, errou, mas se arrependeu. Se redimiu diante do Senhor. Aleluia. O Senhor quer que a igreja de Cristo se redima diante dele. O Senhor quer, porque nós não estamos vendo alma ser salva. Tanto escândalo, tanta coisa, tanta hipocrisia, tanto blá 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 dentro da casa do Pai. E o povo não está comendo a palavra porque não está tendo pasto verdejante. Não está tendo. Nós vimos muita igreja que é muito oba-oba. Cadê palavra? Cadê ensinamento, irmã?